Eu quero convidar você a me acompanhar na leitura de um texto que é muito, mas muito conhecido, já foi citado aqui hoje em algum momento, mas que eu entendi que é o texto mais propício para essa noite. É o primeiro capítulo do Evangelho de João, versículos 1 a 15. A versão que eu estou utilizando, ela é a Nova Versão Internacional, então ela tem uma linguagem mais atualizada, razão porque você vai ver que algumas palavras foram substituídas. Que na versão tradicional é verbo, aqui foi substituído por palavra, palavra com P grandão. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, e estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio de todos os homens crescem, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Parei no 14. Esse versículo 14 é um versículo que todos nós sabemos basicamente de cor. Vimos o unigênito de Deus. Por que às vezes, tradicionalmente, nós pegamos um texto lá do bebezinho na manjedoura, nasceu o bebezinho, cercado ali dos animais, não tinha um lugar para aquele bebezinho ficar, todas as pousadas, todos os hotéis estavam ocupados, era tempo de recenseamento, todo mundo tinha que ir para a cidade grande para fazer o recenseamento. José e Maria não fizeram a operação lá no Booking direto logo, nem na Decolar, então eles perderam a oportunidade e por isso eles não tinham onde ficar, ficaram num curralzinho e eis que naquela noite nasceu aquele bebezinho que simplesmente era Deus que nascia naquela noite. Às vezes é difícil para a gente evangélico, cristão, protestante, dizer que Deus nasceu e que Maria é mãe de Deus, mas Maria é mãe de Deus, porque aquele bebezinho era Deus. Então, se ele era Deus, Maria é mãe de Deus. Mas isso não quer dizer que Maria seja Deus, ela é mãe de Deus, porque Deus pode todas as coisas, pode até fazer que uma mulher seja mãe dele e ela não seja deusa. Isso não tem problema nenhum. Mas ao invés de falar desse bebezinho lindo, maravilhoso, vamos falar no que ele se tornou. João, aqui nesse evangelho, uma linguagem muito rebuscada, até que na Nova Versão Internacional é mais simples, mas na versão tradicional do Almeida, no princípio era o verbo, era o logos. A palavra logos é uma palavra do grego, porque João se comunicava para uma certa intelectualidade grega, que não concebia jamais a possibilidade de alguém encarnar ou ter nascido sem uma concepção totalmente humana. Era impossível e o grego não via nada possível depois
dessa existência. E para o grego, os deuses, eles se formavam, ou eles eram adotados, ou eles eram assumidos pela divindade, por um processo natural de desenvolvimento, de aprimoramento. Mas eis que esse Deus, ele foge a essa teogonia, que é o estudo, né, da origem, né, dos deuses. Ele foge dessa teogonia grega. Esse Deus, ele nasce de uma maneira tão simples, mas tão simples que escandaliza a intelectualidade. Ele nasce de uma adolescente, de uma virgem, de uma adolescente que é fecundada pelo Espírito de Deus. Falei sobre isso domingo agora. E ele nasce e ele é Deus. Desde o primeiro momento em que ele foi concebido no ventre de Maria por obra do Espírito Santo, era Deus ali sendo gestado. Era Deus sendo gestado, já experimentando as coisas boas dessa vida que nós não sabemos descrever, mas nós trazemos conosco, que são aquelas experiências intrauterinas no ventre de nossa mãe. Nossas mães que nos carregaram, tem tanta coisa boa que a gente faz, que vem daquela época, mas a gente não sabe identificar. Mas certamente tem muita coisa muito boa que nós vivemos ali naquele período, e que Deus abençoe assim as nossas mães, as que estão e as que já se foram, no caso a minha, que já se foi. Então, para o grego isso era um escândalo. O grego, como que a palavra vai encarnar. Mas eis que João fala que o Logos, que é a palavra do grego, ele encarnou e ele nasceu de uma mulher, e ele veio para ser luz da humanidade. Ele veio para mostrar à humanidade uma nova possibilidade, uma nova oportunidade, uma nova realidade. Porque onde a luz chega, tudo se aclara. Onde a luz chega, não tem escuridão, não tem noite. Vê que os meninos cantaram, com você eu enxergo até no escuro. Porque até aquilo que eu enxergo no escuro, ele enxerga. Então em Cristo não há nada escondido, não há escuridade, não há, pelo contrário, em Cristo todas as coisas são claras, são reveladas. E quando diz que ele veio para ser luz da humanidade, Cristo veio para nós. Mas eu gosto sempre de dizer que Cristo não veio só para nós, humanidade, porque às vezes nós traduzimos isso de uma maneira tão reduzida, que Cristo veio para me salvar, mas não adianta ele me salvar e a natureza se perder. Não é possível que eu seja salvo e o rio Arrudas morra, ou o rio das Velhas, ou o rio Paraupeba. É preciso que Deus nos salve na integralidade da nossa existência. E Deus amou essa humanidade de tal maneira que Ele mandou essa luz. Porque nós nos movemos nele, porque nós fomos feitos por ele, e esse mesmo texto diz que tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E Paulo já aos Colossenses fala que nele nós nos movemos, nós nos transpiramos, nós respiramos, nós nos movimentamos, nós existimos em Cristo. Às vezes eu me pergunto, está aqui meu pai na fé, Pacheco, 32 anos que eu estou aqui, e às vezes eu me pergunto o que me move. Hoje eu já estou com 60, e eu quero ter esse ardor de sempre, de renovar esse sentido, esse significado que Jesus Cristo tem na minha vida. Porque eu sei que muitos da minha idade, da minha turma, já desistiram dessa possibilidade, ou esfriaram, deixaram a sua fé num canto, ou partiram para outras possibilidades. Eu não consigo às vezes entender
Porque é importante a gente deixar essa chama acesa, sempre brilhando e renovando as nossas vidas, para que as gerações que chegam, como o Mateus, que aí está, né, Mateuzinho? Você possa entender, mamãe, por que aquele pastor ficou falando lá na frente sobre Jesus, que é luz do mundo, e que você, Mateus, quando você tiver a idade do pastor aqui, você possa aqui também falar, olha, quando eu era pequeno, um pastor falou um negócio e eu não esqueci, eu estou aqui até hoje falando que Jesus é a luz da minha vida, sabe? É muito legal, cara, muito legal. Meu pai me levava para a igreja pequenininho, eu dormia no banco, e eu botava o ouvido assim no banco, mas aquilo tudo fazia muito bem para mim, sabe? Era ótimo, eu dormia gostosamente. Então, assim, essa luz que veio, que muitos rejeitaram, diz aqui o texto, acho que dando ali uma cutucada nos gregos, né? Vocês são muito racionais, vocês não dão conta de entender um negócio desse. E nós também não. Eu sei que tem muito amigo meu que quando me vê falar aqui que Jesus nasceu de uma virgem, o sujeito fala assim, ah, você acredita nessas coisas, né? Eu acredito, totalmente. Mas para mim também, você não podia nascer de uma virgem, não? Podia nascer de uma relação normal entre homem e uma mulher, porque o sexo é bênção e Deus poderia também. Não sei qual foi o propósito de Deus. Se Jesus tivesse nascido de uma relação normal entre José e Maria, ele não deixaria de ser Deus por isso. Para Deus isso não depende, isso é tranquilo, sabe? Isso é tranquilo, isso não é problema para Deus, isso é às vezes problema para nós, que vemos impureza no sexo. Não, de jeito nenhum. A relação entre homem e mulher é bênção e Deus abençoa. Eu vejo assim, as minhas filhas são bênçãos que Deus me deu. E agora a nossa netinha são bênçãos, é bênção que Deus nos deu. É fruto de amor. Então não teria nenhum problema. Mas muitos olham assim para a gente e falam assim, ah, mas você acredita nessas coisas? Acredito. Você acredita? Sim, acredito. Isso é menos importante até. Eu me centro mais na mensagem de Jesus, como foi lido aqui no texto em algum momento. Está aí no encarte sobre o Natal. Está exatamente aí. Muitas pessoas se prendem no Natal e esquecem o aniversariante. Nós estamos aqui falando do aniversariante. Então não importa se é 25 de dezembro, se foi o mês de Abib, se foi isso, foi aquilo, não importa. Nós estamos celebrando o aniversariante, sabe? E esse aniversariante, eu sou testemunha do quanto ele transforma. Esse menino era ateu. Posso falar de você, filhão? Esse menino não cria em Deus. Agora, cada vez que esse menino vem à igreja, que ele ouve uma mensagem assim, que ele vê um testemunho, ele se sensibiliza e ele chora. Quem é que é capaz de transformar o coração de uma pessoa que, por não acreditar, passa a acreditar? Só posso dizer, é a luz, filhão. Aquela luz irresistível que entrou na sua vida. Não é Raíssa não, viu? Não é não. Raíssa foi até instrumento dele. Raíssa é ótimo. Raíssa foi até instrumento dele, mas foi ele. Sabe? Porque eu estou cansado de ver quantos casais vêm até a porta, a mulher entra e o marido vai embora. Não é? Mas não é o seu caso. Você foi chamado, foi alcançado pela luz. Você poderia ser namorado dela e ser da porta para fora. Vir aqui, assistir o culto e depois ir embora. Mas você não, você foi alcançado pela luz. Você não cria e passou a crer. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Você agora é filho de Deus. Como nós aqui, filhos e filhas. Olha que coisa. É desse camarada que nós estamos falando. Que nasceu humildemente, se fez carne. É Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. É isso. É você ter essa percepção de que Cristo nada mais era do que Deus encarnado aqui entre nós, enquanto esteve entre nós, encarnado. Agora está entre nós
como Espírito Santo. E aqui, nos assistindo, nos atendendo e me vendo aqui falar, e não sei se está achando bom ou muito bom, ou se está mais ou menos, mas o certo é que a gente pede a ele orientação na hora de falar. E olha, Feliz Natal, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima noite junto com suas famílias, evitem as ciladas, evitem as pegadinhas, evitem discussão de política e deixe isso para lá, tá? Evita as indiretas e vamos, no mesmo espírito aí de Natal, de bênção, de festa, porque isso é que é importante. Que Deus abençoe vocês. Eu agradeço a oportunidade sou grato a Deus de me dar a oportunidade de falar aqui para vocês. Que Deus abençoe ricamente a todos e todas.